queria começar lendo com os irmãos Lucas, capítulo 11, versículo 1. O título dessa comunhão que nós vamos ter aqui nessa noite é Perseverantes em Oração. Perseverantes em Oração. Nós estamos lendo o livro de Atos e a partir do versículo 13 e 14 fala sobre a perseverança da igreja primitiva em oração. Então, nós queremos tratar sobre esse assunto porque nas últimas semanas nós vimos sobre a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, mas como nós vamos experimentar isso se não houver oração? Então, em Lucas 11:1, tem um texto que fala algo muito especial da relação dos discípulos com Jesus. O versículo 1 fala assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Vamos fazer uma pausa aqui. Jesus era um homem de oração. Embora Jesus, ele vivia na presença do Pai, ele andava em comunhão com o Pai, andava na presença de Deus, mas Jesus, ainda assim, ele tinha momentos separados para orar. O Evangelho de Lucas, especialmente, ele mostra vários momentos em que Jesus ele se afasta das multidões para orar, para ter comunhão com o Pai. Em alguns momentos, inclusive, nós percebemos que os discípulos perguntam: Jesus, todos estão te procurando. E Jesus, ele não está preocupado com as multidões apenas, mas ele tinha um propósito claro de viver uma vida em comunhão com o Pai. Então isso é um grande exemplo para nós, irmãos. Jesus é o nosso maior exemplo em todos os assuntos na Bíblia. E Jesus era um homem de oração. Por que ele era um homem de oração? Ele não é Deus, não vive na presença do Pai, mas ele precisava nos mostrar como é que nós, homens, vivemos aqui nessa terra. E como nós vivemos? Em oração. Depois diz assim, o versículo 11: quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, vamos ler junto? Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ler junto? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, irmãos, é muito significativo que os discípulos não pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Senhor, ensina-nos a como fazer um ministério. Mas eles pediram algo para o Senhor. Senhor, vamos repetir? Senhor, ensina-nos a orar. Aí a pergunta que fica: por que eles queriam que Jesus os ensinasse a orar? Certamente Jesus era alguém que evidenciava na vida dele uma comunhão especial com o Pai. Quando os discípulos viam a Jesus, o que será que eles mais admiravam naquele homem? Era a riqueza? A beleza? A relevância social? A Bíblia nos deixa claro que o Senhor não tinha nada disso. Beleza nenhuma havia nele. Não havia status social, nasceu num coxo, numa manjedoura. Então, o que é que Jesus tinha que atraía tantas multidões? A presença do Pai. Irmãos, por que é que as pessoas nos admiram? Ou, mais, as pessoas que nós admiramos, quais são as virtudes delas? Às vezes a gente admira uma pessoa porque ela é um bom profissional, porque ela é muito habilidosa naquilo que ela se propõe a fazer. Tem muitos assuntos. Para os adolescentes, talvez é porque joga bola muito bem, né? Mas esses discípulos, eles viam algo que os admirava muito em Jesus, que era: eu quero ter a vida de comunhão com Deus que Jesus tem. Você quer ter uma vida de comunhão com Deus mais próxima com Ele, mais real? Sim ou não? Eu quero. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ensina a orar. O encargo dessa mensagem, irmãos, é realmente mostrar como que o Espírito, ele não é dado por acaso. Embora ele é uma promessa, mas nós precisamos pedir
bater, buscar, clamar pelo Senhor. E o Senhor fala claramente: pedi e dá-se-vos-á. Mas e se não pedir? Buscai e achareis. Mas e se não buscar? Batei e abrir-se-vos-á. Então esse é um encorajamento para nós. E agora eu queria mostrar uma relação para os irmãos entre a promessa de Deus e a oração. Se nós orarmos por coisas que não estão segundo a vontade de Deus, os irmãos acham que Deus ele se compromete com essa oração? Sim ou não? Não. Ele pode até por misericórdia, às vezes, conceder algumas coisas. E, na verdade, essas coisas não nos satisfazem, irmãos. Tudo que a gente pede para o Senhor, ainda que a gente insista, sabe aquela coisa assim da criança que vê a tomada, aí ela está querendo enfiar um prego, né, Flávio? Dentro da tomada. Aí o Flávio tá, não. Tô falando que o Flávio contou esse caso da Duda. Da Rafa. Não, uma vez. Está tentando colocar o prego dentro da tomada. Não de novo. Não. Por fim, deixa, né? Já que você quer tanto, na hora que enfia o prego na tomada, aí toma aquele susto e um choque, né? Isso é um caso real do Flávio contando da experiência da Rafa. Nós não somos parecidos com Deus? Sim ou não, irmãos? O Senhor está falando, se você me pedir, se eu realizar, vai tomar choque. Vai, Senhor, quero isso, preciso disso. E o Senhor está nos guardando, falando, não. Mas às vezes Ele permite algumas coisas para que nós possamos aprender algumas lições. Mas a vontade de Deus não é que nós peçamos as coisas fora da vontade dEle. A vontade do Senhor é que nós, por meio da palavra, conheçamos qual é a vontade de Deus. E aí nós nos colocamos em oração, em intercessão, dobramos os nossos joelhos e começa uma batalha espiritual, porque a vontade de Deus, a oração do Pai Nosso nos ensina: faça-se a tua vontade aqui na terra ou assim na terra, como ela é feita nos céus. O que quer dizer? Nos céus não há problema com a vontade de Deus, ela é plenamente cumprida. E na terra? Se não está sendo cumprida, adivinha de quem é a culpa, irmãos? Porque nos foram dadas as chaves do reino dos céus. O que ligares da terra terá sido ligado nos céus. Então Deus, embora seja soberano, embora seja cheio de poder, Ele quis se limitar às nossas orações para que a vontade dEle seja feita aqui na terra. E Ele vai fazer isso. A pergunta que eu faço para nós hoje é, nós vamos fazer parte? Que Deus vai fazer? Alguém tem dúvida que Deus vai fazer a vontade dEle? Mas você quer fazer parte, Flávio? Eu quero. Então a gente precisa começar a orar mais, né? Aqui em Atos 1,4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Está vendo? Não, o Senhor falou, esperem a promessa do Pai. A qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Princípio espiritual. O Senhor prometeu. Ele prometeu, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão revestidos do poder do alto. E ele ainda falou, esperem a promessa do Pai. Agora existem duas maneiras de esperar. Assim, Deus falou que vai acontecer, vamos esperar. E existe, graças ao Senhor, a atitude dos discípulos. Olha o que diz aqui, no versículo 10 fala assim, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? O Senhor já não tinha falado que Ele iria trazer a promessa do Pai? Então eles estavam lá assim, acabou a promessa. Tudo isso que a gente viveu nesses dias, agora Ele vai subir, né? O Senhor ascendeu, e agora? E aí, Ele faz essa pergunta, né? 2 varões vestidos de branco. E eles afirmam, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui tem 2 aspectos esse versículo.
Ele virá porque o Espírito Santo foi dado para nós, mas um dia também ele virá em glória. Um dia o Senhor vai voltar. Um dia o nosso Senhor Jesus virá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cantamos isso. Mas enquanto a vinda do Senhor, a segunda vinda dele não ocorre, tem uma promessa intermediária, que é o Espírito Santo. E essa promessa, olha o exemplo dos discípulos, versículo 13. Quando ali entraram em Jerusalém, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles tinham uma promessa. Depois que Jesus fez essa promessa, a gente viu que eles ainda ficaram olhando para cima. Poxa vida, né? Às vezes a gente é assim, o Senhor já falou algo. A gente fica, acabou o sonho. Aí o Senhor envia uma provisão e fala, calma, ele vai vir. E aí depois, nesse segundo toque, a gente poderia falar assim, agora eu estou tranquilo, então já que vai vir, né? Mas eles se puseram em oração. Quais são as promessas que Deus já fez para você? Especialmente essas que estão na Bíblia, porque existem algumas coisas que Jesus fala diretamente conosco. Às vezes uma situação que acontece na nossa casa ou na nossa vida e Jesus fala, calma, essa situação vai se resolver. Mas aí a gente tem duas maneiras de esperar, passivamente ou em oração. Qual dessa nós vamos escolher? Em oração. Amém? Amém? Irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados na oração. E aqui tem um aspecto da oração que fala, todos estes, quer dizer, a oração, ela começa na nossa vida pessoal. Começa na minha vida com Deus. Todos nós devemos ter um momento com Deus. Você tem tido esse momento com Deus diariamente? Mas essa oração individual, ela não é suficiente. Aqui nós vemos que para a vontade de Deus ela ser cumprida plenamente na terra, ela precisa da igreja. Por isso lá em Mateus diz, se dois dentre vós, está vendo? Concordarem a respeito de qualquer coisa, vos será feito. Então não é ter dois, é ter dois que concordam. Irmãos, olha que dificuldade, olha só. Como que nós homens somos. Hoje a gente teve uma reunião antes de serviço. Quando surge uma situação, não existem muitos pontos de vista, muitas ideias? Por exemplo, nós vamos ter um momento no sítio em abril. Aí tem o cardápio. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí tem o serviço de criança, não tem problema, estou só dando um exemplo, viu, irmãos? Nós temos as nossas opiniões, mas a Bíblia fala, se dois dentre vós concordarem. Existe um poder na unidade e na unanimidade que nós não temos ideia. Olha para você ver que interessante. Olha só, o próprio Senhor, isso aqui é um exemplo negativo, mas válido para nós vermos essa questão da oração unânime e que nós temos praticado às terças-feiras. E nós queremos encorajar os irmãos a estarem presentes nessa reunião. Olha só, em Gênesis 11, no versículo 5, diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Isso aqui está falando da torre de Babel. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus estava falando assim, se o povo for um, ninguém consegue parar eles. É claro que aqui era num exemplo negativo. Mas qual é o exemplo positivo? Em Babel, o nome do homem é glorificado. Então Deus tem que vir e confundir as línguas. Mas em Pentecostes, o nome de Deus é glorificado. Então Jesus vem e une as línguas. Os povos não ouviam falar cada um na sua língua materna. Agora, a unidade que nós vemos a partir da descida do Espírito Santo não é unidade para intentar o mal. É a unidade para fazer a vontade de Deus.
Então, irmãos, a oração, ela existe o aspecto das nossas orações individuais, mas nós, como igreja, precisamos ganhar encargo, revelação sobre a oração da igreja, a oração coletiva. Porque essa oração, ela não apenas lida com a minha vida espiritual, mas ela lida com a vontade de Deus. Ela lida com o inimigo de Deus. Ela traz o reino de Deus para a terra. Porque nós não estamos aqui, irmãos, semana após semana, só porque nós queremos ter uma vida boa na terra. Ou será que estamos? Porque se esse for o objetivo, para que oração unânime? Basta eu orar ao Senhor pelas minhas coisas. Para eu ter um bom emprego, ter uma boa família. Irmãos, que o Senhor ganhe o nosso coração. O Senhor quer nos dar a plenitude do Espírito Santo. Não é para a gente ser poderoso e ser um super-homem espiritual. É para que o Senhor possa voltar. Sem o Espírito Santo, a comissão não vai ser concluída. Mas o Senhor, Ele prometeu, né? Aleluia. Eu queria mostrar para os irmãos como que a promessa de Deus e a oração, elas andam juntas na Bíblia. Então nós vamos ler alguns versículos, eu separei aqui. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 e 14. Diz assim: então lhe foi dito, o Senhor estava falando isso com Abraão. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Olha só, irmãos, depois de Abraão nós sabemos, Abraão, Isaque, Jacó, José, depois levantou um faraó que não conhecia quem era José e o povo ficou escravizado quanto tempo no Egito? 400 anos. Antes disso, Deus já tinha profetizado, eles serão afligidos por 400 anos. A tradição na época era uma tradição oral, então o povo devia saber, olha, realmente a palavra de Deus vai se cumprir, porque vai passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vão se cumprir. Só que o Senhor, ele diz assim, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Nós sabemos. Deus julgou ou não julgou o Egito com as pragas? Julgou, a palavra de Deus se cumpriu. Quando a palavra de Deus se cumpriu, Flávio? Êxodo capítulo 2, versículo 23. Vamos ler. Olha só o que diz. Vou até ler aqui junto com os irmãos. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Olha só, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela, o que eles fizeram, irmãos? Clamaram. E o melhor, e o seu clamor subiu a Deus. Próximo versículo. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Quando foi que a promessa foi cumprida, Flávio? Quando o povo orou, clamou. Tem muitas promessas na Bíblia, irmãos. Por quais delas nós temos orado? Ainda o versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Você quer que o Senhor atente para a sua condição? Tem muitas promessas que a Bíblia ela traz para a nossa vida, mas nós precisamos nos pôr a clamar. Êxodo 3, 7 e 8 também diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Irmãos, quantas vezes nós sofremos na mão do inimigo, e a Bíblia está falando que Deus ele nos chamou para a liberdade, e nós sofremos muitas vezes porque nós não nos pomos a clamar a Deus, especialmente como igreja. Vamos ler também Jeremias, aqui nós vamos falar da experiência de Daniel. Jeremias profetizou que o povo ficaria em cativeiro 70 anos. Jeremias 25, 11 e 12.
povo de Israel, devido à idolatria, ao pecado, foi para a Babilônia e realmente ficou quantos anos na Babilônia? 70 anos, conforme a palavra de Deus. E depois nós sabemos, esse povo retornou para Jerusalém. Agora vamos ver a ordem. Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Isso está falando sobre Jerusalém. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. Então aqui está a promessa. Agora o Jeremias 29, 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, novamente ele lembrando, atentarei para vós outros e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Aí a gente pode ler e falar assim, aleluia, Deus vai cumprir a palavra e vai nos libertar. Mas quando é que foi cumprida essa profecia? Daniel 9, versículo 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, vou ler aqui, versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele leu o profeta Jeremias. E aí o que ele fez? Vamos ler junto? Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, e com jejum, pano de saco e cinza. Cadê os Daniéis, irmãos? Existe muita coisa que não se cumpre por causa da nossa negligência. Se nós, como igreja, não nos pusermos em oração, Deus vai cumprir a sua palavra. Isso nós não temos dúvida. Mas eu e você não faremos parte disso. Isso é uma advertência para nós. Porque Deus está nos convocando e está nos fazendo um convite especial para fazermos parte de uma história que vai ficar por toda a eternidade. Está chamando a você e a mim. Existem aqui outros versículos que falam sobre isso, mas eu vou adiante aqui para a gente ganhar tempo. O meu sentimento, irmãos, é que Deus, nos nossos dias, Ele está fazendo algo no nosso meio. Deus está se movendo. Eu não tenho dúvida disso. Deus tem feito algo novo, não só no nosso meio, em toda a igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo ele está se movendo. Queria ler Isaías 43, 18. Diz assim, até o 22 nós vamos ler. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Como nós estamos andando? Olha que encorajamento. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Versículo 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ao povo, versículo 21, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Agora olha o 22, vamos ler junto? Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te descansaste, ó Israel. A promessa está aqui. Contudo, irmão, seja honesto. Como está a sua vida de oração? E mais, nós como igreja, nós podemos avançar? Não é só para nós olharmos o lado negativo. O lado positivo é, as promessas de Deus estão aqui, disponíveis para nós. Tiago 5,7, queria ler com os irmãos também, falando um pouco sobre a vinda do Senhor. Eu creio, irmãos, abrindo o meu coração para vocês, que nós estamos muito próximos da vinda do Senhor. Os irmãos têm acompanhado os conflitos que têm acontecido em Israel, e não só em Israel, isso envolve todo mundo. Isso tem mexido com a política, tem mexido com a economia, tem mexido até mesmo com os sistemas religiosos.
E nós sabemos que tudo o que acontece com Israel envolve toda a igreja. Talvez nós estamos andando despercebidos, mas o Senhor está fazendo algo novo. E aqui em Tiago, quando fala da vinda do Senhor, Tiago 5,7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que essas primeiras chuvas, elas foram lá em Pentecostes. Geralmente, quando se lida com a lavoura, embora eu não seja um especialista nisso, eu estudei um pouquinho, eu entendi que as chuvas, as primeiras, são entre novembro e dezembro, e as últimas, que são para amadurecer os primeiros frutos, são entre março e abril. Então, primeiras chuvas começam a ter renovo. Primeiras chuvas lá em Pentecostes, a igreja nasce. Poder, vida e edificação. E as últimas chuvas são para as primícias, para serem arrebatadas para o Senhor. Irmãos, antes da vinda do Senhor, duas coisas vão acontecer simultaneamente. A vida vai ser muito mais difícil. Os dias serão muito mais pesados, até mesmo espiritualmente falando. Mas o Espírito do Senhor, ele também vai agir na sua plenitude. Apocalipse nos diz sobre o Espírito 7 vezes intensificado. Fala dos 7 Espíritos diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então, irmãos, essas últimas chuvas, eu creio também, como muitos irmãos creem, que o Espírito Santo ele vai dar algo novo para a igreja nesses últimos tempos. E isso é necessário para que o povo amadureça e suporte essas situações, porque ser cristão nos dias de hoje, não que antes era mais fácil, mas é que hoje a nossa perseguição ela não é diretamente ou contra a nossa vida. Embora em algumas regiões do mundo aconteça isso sim. Cristãos são mortos todos os dias no Oriente Médio. Mas um desses missionários lá no Oriente Médio, era muçulmano, né? Ele passou um tempo no Brasil e ele deu o seguinte testemunho, ele disse assim, porque ofereceram para ele para ficar, para morar no Brasil, ficar um tempo. Ele falou assim, eu não ficaria aqui nunca, eu gostei muito de conhecer, mas ser crente aqui no Ocidente é muito difícil, porque vocês têm tudo fácil, tem local para reunir, vocês têm smartphone, tem TV em casa, tem entretenimento, é muito fácil. Eu acho que eu me perderia aqui. Lá onde eu vivo, não tem tempo para respirar. Vocês lembram da experiência de Davi? No ano em que os reis saíam para a guerra, naquele ano de paz e descanso, o que aconteceu com Davi? Então, irmãos, não vamos encarar a guerra e perseguição como algo ruim, não. Pelo contrário, a pressão, muitas vezes, ela é boa para nós, porque ela nos faz viver em vigilância diante do Senhor, com um coração de busca diante do Senhor. E esse fim dos tempos, isso vai acontecer. Nós seremos pressionados. Os discípulos, quando estavam em Jerusalém, como é que era a situação lá? Está tudo tranquilo? Ou alguns dias atrás estavam gritando, crucifica-o! Queriam matar os discípulos. Meus irmãos, eles estavam trancados ali no cenáculo porque a situação não era fácil, não. Eu sinto que às vezes as nossas orações, elas não têm muito poder, porque se Deus responder, tudo bem, se não responder também, tudo bem. Eu faço do meu jeito. Mas ali não tinha outra maneira não. Ou Deus responde, ou então acabou. E nós precisamos ter esse desespero. Senhor, reveste-nos do Teu Espírito. Amém. Zacarias 10:1, a gente estava falando dessas últimas chuvas, né? Olha o encorajamento para nós. Vamos ler juntos? Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. As chuvas serôdias são essas últimas chuvas que nós falamos. Tem as primeiras e as últimas, no que diz respeito à agricultura. E essas últimas chuvas, irmãos, nós vemos que a palavra ela tem profetizado que elas virão. Mas o que o profeta Zacarias ele nos estimula? Pedir. Irmãos, peça para que Deus te revista da plenitude do Espírito Santo. Eu tenho pedido, falado, Senhor, eu não quero me contentar com uma vida cristã mediana. Sabe por quê, irmãos? Em Apocalipse,
O Senhor fala para a igreja em Laodiceia: não és quente nem morno. O que é o quente? Não é quente nem frio, né? Porém és morno. O que é o morno? É o que está na média. Aí o Senhor fala: eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Poxa vida, irmãos, que nós sejamos esses que têm o Espírito na sua plenitude. Quando a gente fala da plenitude do Espírito Santo, a gente não fala apenas do poder do Espírito Santo, embora ele está incluído e ele é importante. Mas a plenitude do Espírito Santo, nós sabemos, nosso Deus é triuno. Então, quando nós falamos do Espírito, nós também estamos falando de Cristo. No Antigo Testamento existiam muitas figuras de Cristo. Era o maná, era o cordeiro, ele era a coluna de nuvem, ele era também a coluna de fogo. Muitas figuras, a rocha que o seguia ali no deserto. Mas tem uma figura central no Antigo Testamento que é a boa terra. A boa terra não apenas é uma figura de Cristo, mas ela é uma figura da plenitude de Cristo. O que eu e você precisamos? De Cristo como cordeiro? Sim. De Cristo como maná? Também muito bom. Cristo como a rocha que flui água para a salvação? Maravilhoso. Mas aonde Deus queria conduzir aquele povo? Para a boa terra. A boa terra, nós sabemos lá em Deuteronômio fala, né? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Deuteronômio 8:7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavará o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Isso é muito mais do que as outras figuras que nós falamos. Do maná, da rocha, do cordeiro, todas essas apontam para Cristo. Mas aqui está falando da plenitude e das riquezas insondáveis de Cristo. E algo que tem que ficar muito forte para nós. Aonde é o terreno em que o templo foi construído? Foi sobre o maná? Foi sobre o cordeiro? Foi sobre a coluna de nuvem? Foi sobre a rocha? Não, irmãos, o terreno foi a terra. Como a igreja pode ser edificada se nós não tivermos a plenitude do Espírito Santo? Não há como. Precisa haver um terreno adequado para que o templo seja edificado, para que a cidade também seja edificada. Para que nós possamos cumprir com o propósito de Deus, nós sabemos, a igreja deve ser edificada. O Senhor, Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E como a igreja é edificada? É no terreno da boa terra. É no terreno onde eu e você temos a plenitude daquilo que Deus quer dar para nós. Não nos contentemos, irmãos, em ficar no deserto. Eu creio que o povo sofreu muito ali no deserto. A gente vê isso, né? O Deuteronômio a gente leu a partir do 7, mas olha o que fala no versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui a gente vê que o povo, eles passaram por um deserto, foram humilhados, foram provados, tiveram fome, mas o Senhor nunca os abandonou. E o que aconteceu com essa primeira geração? Que é uma advertência para nós. Eles ficaram no meio do caminho. O objetivo é sair do Egito e ir para a plenitude do que Deus tem para nós. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você. O povo ficou aqui. Tá bom. Isso é um grande perigo na nossa vida espiritual. Tá bom. Já sou salvo. Tá bom.
será que está bom? Se nós nos importamos com a vontade de Deus, nós sabemos, não está bom não. A vontade de Deus não vai ser concluída no deserto. A igreja não pode, ou seja, o templo não pode ser edificado no deserto, ainda que tenha o tabernáculo, que é uma figura, mas o templo é edificado na boa terra. Da mesma maneira, a igreja é edificada no terreno onde nós vivemos, experienciamos e desfrutamos a plenitude do Espírito e de Cristo. Então nós precisamos buscar por isso, irmãos. Nós precisamos pedir por isso, para que o Senhor Ele venha. Existem aqui vários outros versículos que eu preparei. Eu vou ler um último versículo, a gente até leu no início da reunião, que é João 10:10. Qual que é o desejo de Deus para a nossa vida espiritual, né? João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Ponto. Não. Vida e a tenham em abundância. E João 1,16 também, só para reforçar, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Não é só graça, é graça sobre graça. Só que aí, irmãos, como é que está a minha e a sua fome? Isso não vem assim, ó. Então me invocareis, Jeremias não fala isso? Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, a gente está lendo Atos, nós começamos, estamos no capítulo 1, não conseguimos passar até agora. E o encargo, com base nos versículos 13, 14 e 15, é perseverarmos em oração. Nós sabemos que nós estamos nos tempos da chuva serôdia, irmãos. Os sinais são claros. Israel é aquela figueira que o Senhor falou, olha para Israel. E o Senhor, Ele está voltando. Ele aguarda que nós peçamos por essas chuvas do tempo final. Essas chuvas que vão nos fazer viver a realidade da plenitude do Espírito Santo. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preparou para esse tempo. Nós não queremos desperdiçar as oportunidades. Queremos aproveitar cada uma delas, Senhor, para nos enchermos da Tua vida. Não apenas para o nosso desfrute, Senhor. Sim, isso é maravilhoso e nós queremos declarar o quanto Te amamos, Senhor. Mas que a Tua vida, ela transborde para que o Teu reino seja manifesto, para que a Tua vontade seja feita. Nós queremos apressar a Tua vinda, Senhor. Nos torna uma noiva que Te ama, que Te agrada. Senhor, uma noiva que apressa a Tua volta. É o que pedimos a Ti em Teu santo nome. Amém.